Boa noite, galera. Estamos entrando aqui hoje para falar com a Suzy Fleury, psicóloga. Ela já está entrando aqui, já vou convidar ela para nós já dar início ao bate-papo. Já fiz o convite, esperando só ela aceitar. Ei, Rômulo! Tudo bom? Tô bem, melhor agora. Olha, mas bate! é verdade, mas bate. Primeiro assim, ó, deixa eu te falar uma coisa primeiro. Eu tô muito honrado, tá, em ter aceito o meu convite, né? Eu, dentro do esporte, a primeira pessoa dentro da psicologia esportiva que eu tive conhecimento foi a Suzy Fleury, né? Então, sinto muito honrado em estar podendo fazer essa resenha contigo aqui hoje, né? E antes de mais nada, assim, queria te dizer isso porque fico muito contente quando tu aceitou o meu convite. Eu tô entrando na sua casa, né? Você me convidou e me sinto também muito honrada porque a gente tá tendo a oportunidade de falar de um assunto comum que eu amo, que eu vivo desse tema, que eu trabalho, que eu ajudo pessoas. Então, assim, é muito bacana poder abrir para novas pessoas interessadas, né? De alguma forma, compartilhar um pouco das nossas experiências. Com certeza. Como eu te falei na nossa conversa no privado, quando eu fiz o convite, né? A minha esposa, ela cursa a psicologia, né? Então eu tenho bastante contato com a psicologia e até roubei uma caneca dela aqui para fazer uma homenagem para ti. Não sei Oh, se que vai. legal! Que bacana! Então tô tomando a minha água na caneca da psicologia hoje para te homenagear. Bom, mas enfim, gostaria que tu te apresentasse para o público que está entrando, né? Aqui eu trabalho muito com a base no futebol, escolinhas, base, né? Então, certamente ao longo da nossa live vai ter muitos pais de alunos entrando, vai ter muitos alunos, muitos atletas, né? Que vão estar entrando na live para conversar um pouco e ouvir de ti, assim, várias dicas que isso é importante para sequência de carreira deles, né? Ok, eu sou uma psicóloga que me especializei em acelerar a performance de líderes, porque eu não trabalho só com atletas, né? Eu trabalho com líderes dentro do esporte e dentro das empresas e também com as equipes. Aí a gente trabalha também dentro das empresas e com o esporte. Eu faço essa dobradinha desde 1993, há muitos anos atrás, e lá naquela época eu fiquei procurando uma base conceitual, que são os fundamentos, né? Para poder ajudar esses profissionais a se tornarem pessoas melhores, a dominarem algumas das competências psicológicas e para que eles pudessem contribuir ou trabalhar para os resultados que eles gostariam de atingir na vida. Com isso, eu acabei ficando bem especializada em acelerar a performance mental e emocional usando a base da inteligência emocional. Faz sentido? Sim, com certeza, né? Eu dentro dos meus trabalhos, assim, sou muito adepto a isso, né? Eu procuro sempre, em todas as áreas, eu procuro estar conversando, estar me informando, todas as áreas, nutrição, psicologia, né? São áreas, assim, medicina, fisioterapia, quiropraxia, áreas que eu não vejo hoje o esporte, não só futebol, o esporte em si, né? Tem mesmo empresas, como tu mesmo, né, citou, eu não vejo hoje ser a única, uma coisa só, alguma coisa só. Não, é um grupo de trabalho onde todas as áreas eu considero importante para que o resultado final, né, ele seja positivo, tanto numa empresa, né, quanto dentro do esporte, né? A gente tem em comum pessoas.
em funções de liderança, ou seja, tem liderados, então precisa aprender a liderar, que é uma competência, é uma disciplina, é mais do que uma competência, é uma disciplina porque envolve um conjunto de competências, como tomar decisões, como resolver problemas, como trabalhar para a construção de uma equipe coesa, né? E também as funções que cada um desenvolve, desempenha na sua atividade. Como você falou, são várias modalidades, não é só o futebol. Cada modalidade tem suas características, né? Por exemplo, o futebol trabalha muito com a questão coletiva, né? Já o tênis, ele trabalha mais com uma situação individual. O futebol, ele tem contato o tempo todo, é uma modalidade que tem essa coisa do contato. O tênis não tem um contato físico, né? O tênis, ele tem a expectativa que desenvolva uma concentração, especialmente interna, nos diálogos internos. Já o futebol, você tem que ter uma concentração mais externa, mais, a gente chama, ampla e aberta. Já o tênis é mais com os diálogos internos, mais focada. Então, assim, entender sobre essas questões, especialmente quando vai se formando para fazer uma carreira no esporte e chegar ao alto desempenho, é trabalhar para se diferenciar, porque é o grande diferencial competitivo hoje. As equipes, quando elas chegam às decisões, elas chegam muito parelhas na parte técnica, física, tática, e muitas vezes o que vai definir ali é uma situação emocional, uma situação mental, por isso que é importante desenvolver. Trabalhar, entender os fundamentos e as práticas. Sabe que eu fiz várias divulgações, né? Que eu estaria contigo na live hoje. E deixei uma parte para perguntas, pessoas que quisessem fazer perguntas antes. Assim. E teve um ex-atleta meu que fez uma pergunta, o Jorge, de Estância Velha. O Jorge perguntou exatamente sobre isso. Como que um atleta consegue se preparar, né, para uns jogos decisivos? Ele considerou semifinais, finais, né? Como que o atleta, como que o trabalho de vocês, né, junto com a comissão, mas especificamente ele fez para o atleta, né? Como que tu ajuda o atleta no momento dessa decisão? Ele tem pela frente uma semifinal, uma final, né? Qual a forma do teu trabalho? Como que tu faz o trabalho para durante a semana? Ou já é um período mensal, pensando já nessa decisão? Ele quis perguntar dessa forma. Como que é o teu trabalho e como que ele, como atleta, pode exercitar isso nos momentos decisivos, né? É o Jorge, né? O Jorge. Então, olha, ele está fazendo uma pergunta que tem muitas respostas para dar, muitas áreas, muitas dimensões da mesma resposta. Vamos tentar organizar um pouco para tentar passar uma coisa mais prática, mais simples de compreender. Ele está me perguntando assim, como é que eu faço para dirigir um caminhão? Né? Primeira coisa, a gente tem que ter as bases conceituais, né? O que são aqueles comandos todos que a gente, quando com um caminhão, a gente tem que conhecer. Ou num Boeing, numa aeronave, né? Primeira coisa, assim, aprender, conhecer as bases. O que é cada um dos botões, para que serve. Depois, praticar, desenvolver a habilidade. Porque eu posso conhecer, mas eu não treinei. Então, eu não sei voar com uma aeronave, não sei dirigir um caminhão. Sim. E terceiro, fazer isso com as regras do jogo. Ou seja, com código de direção. No caso, quando eu estou dando uma metáfora, né? Então, assim, é um trabalho de aprendizado que exige muito de dedicação, tempo, porque desde o começo que a gente começa a aprender como o cérebro funciona, isso começa a fazer sentido para as técnicas. Então, por exemplo, aí ele falou uma coisa que é super importante, porque lá na frente, depois que você fizer esse aprendizado inicial, quando você chegar a ser um atleta profissional ou você um atleta que vai para uma final, as finais, elas têm um componente psicológico muito forte.
muito forte. Porque, assim, quando eu estou num treino, qual a importância daquela partida e qual é a incerteza do resultado? Isso não tem muita importância, porque a gente está aprendendo ali, faz parte do processo de aprendizado. Quando a gente vai para o jogo, a gente precisa do resultado. Quando a gente fala de competição, especialmente do alto rendimento, que é diferente dos atletas mais jovens. Os atletas mais jovens precisam focar mais em aprender, para ele poder corrigir, chegar lá quando eles chegarem no nível de alto rendimento, eles já terem desenvolvido esses fundamentos e essas práticas, entendeu? Então, assim, vamos supor que ele já seja um atleta de alto rendimento, que ele está num momento de decisão, onde a importância da partida encontra a incerteza do resultado. Bingo! A gente está sob um estresse emocional se a gente não souber controlar a forma de pensar. Se eu começar a pensar nos erros que eu cometi, e se eu vou errar, e a arbitragem, e a torcida. Gente, aí eu perco o foco de atenção seletivo. Focar, concentrar na ação. Eu desfoquei. Então, assim, concentração, a gente fala muito sobre isso. É focar a tua atenção naquilo que você está fazendo. Mas não é fácil. Por quê? Porque tem muitos estímulos que tiram a gente do foco de atenção. Tanto estímulos internos, os pensamentos automáticos que ficam pensando no erro, como os estímulos externos. Então, a gente tem que ter organizado. Então, a gente tem que aprender a dirigir um Scania, porque os atletas hoje são muito preparados fisicamente, muito preparados tecnicamente, mas tem uma frase que eu gosto muito, potência não é nada sem controle. Eu tenho que aprender a controlar, a usar o que eu tenho de melhor, que é o meu cérebro, para produzir emoções de qualidade, para ter comportamentos e uma execução impecável. Exatamente. Essa frase do potência não é nada sem controle, eu uso muito em trabalho de finalizações com eles. Eu digo, não adianta tu chutar forte se tu não vai botar a bola no gol, né? Então, eu sempre brinco com eles, potência não é nada sem controle, né? Até sobre como eu te falei, assim, eu não a nossa conversa, eu não procuro vir com nada pronto, assim, sabe? Uma pauta, não. Primeiro que eu também não sou jornalista, eu sou um cara que estou fazendo para trazer informação para o pessoal que me segue, os meus alunos, os pais, né? Então assim, mas eu dei uma lida no teu site, né, para ver. E sobre isso que tu falou, tem uma situação com o Thiago Silva, que tu cita no teu site, de uma decisão, uma cobrança por pênalti. E exatamente isso que tu falou. Ele pensou apenas no erro que ele cometeu em certo jogo, em certo momento. Mas jamais ele botou na cabeça dele que, não, eu errei um pênalti, talvez, num jogo tal, e marcou mais ele do que ele fazer uns 3, 4, 5, 6 gols de pênalti em outros jogos, né? Então é bem isso. O mental, assim, se tu ficar pensando no teu erro, não vai ter coragem de acertar lá na frente, né? O Thiago, ele é um atleta de altíssimo nível, uma carreira brilhante, é um cara do bem, é uma pessoa que venceu a luta contra uma doença muito grave, que é a tuberculose. É uma pessoa que as pessoas gostam muito dele, é uma referência como homem, é uma referência como atleta. Então, assim, o que eu chamo a atenção quando eu falo do Thiago Silva? Eu chamo a atenção da comissão técnica. Como que um atleta chega numa final tão preparado como ele é, e ele para de enfrentar uma situação que é bater um pênalti, que ele já fez milhões de vezes. Então, assim, o fato de você ter uma carreira de sucesso não quer dizer que ele teve um trabalho, uma orientação para prepará-lo para esses momentos de decisão. Né? Então, assim, o que acontece na hora da decisão? A gente tem que saber, primeiro, focar no que a gente quer, fazer o gol. Então, a mente tem que ficar focada no que eu quero e definir algumas estratégias. Como eles estudam muito os goleiros, é provável que eles tivessem, inclusive, informações de que seria a maior vulnerabilidade para aquele goleiro e tal, onde que é o lugar que você pode acertar. E tem um estudo muito bacana para os goleiros, que é assim, ó, quando você pega a trave no gol e você divide em 3 partes e 3 partes, esses 2 cantos aqui das laterais de cima,
você treinando para botar a bola aqui, a tendência é o goleiro não conseguir alcançar. Então, assim, tem muitas estratégias, técnicas, formas de trabalhar. O que a gente acaba trazendo o exemplo do Thiago? Nós todos assistimos praticamente essa cena, quem trabalha com futebol. Sim. E a gente não entende porque ele pediu para o treinador para ele não bater. E aí é preciso entender, porque ele foi lá na memória, resgatou esses pênaltis que ele errou, passou o filme muito rapidamente e concluiu. Se eu bater, então eu vou errar. Isso não é verdade, isso é uma pegadinha do cérebro. Uhum. Se Exatamente. você bater, você pode acertar. E se Exatamente. você colocar no que você quer e nas estratégias, não garante que você vai acertar. Mas você tem uma chance de acertar. Quando você fala, não vou bater, você não se dá nem a própria chance para poder Exatamente. acertar. Já errou. Já deixou de enfrentar. Então, o trabalho que nós utilizamos na preparação mental ou psicológica é fazer eles entenderem como o cérebro funciona, quais são as técnicas que eles podem utilizar para se tornar um Scania mentalmente também, não só técnica, tática e fisicamente. Para que ele possa dominar aquela situação, enfrentar aquela situação e tirar a melhor resposta comportamental daquilo que ele está vivendo, da situação que ele difícil, de muita tensão que ele está vivendo, entendeu? E muita gente acha, até eu fixei uma pergunta que nos dias de hoje, assim, a Marisa está perguntando como que os pais podem contribuir nesse momento, né, que a gente está passando para os atletas não perder o foco do treinamento, continuar treinando, né? Ela faz essa pergunta, então até ela perguntou até se puder responder a ela, daí a gente já retoma o assunto aí só para tirar essa dúvida dela. É Marisa, né? Marisa, aham. Marisa, uma pergunta muito importante. Se você é mãe de um atleta, a maior contribuição que você pode dar é continuar sendo mãe do atleta, né? Ensinar disciplina. Disciplina é o ponto mais importante, talvez um dos mais importantes. Eu aprendi com o Bernardinho. Quando eu conversava com o Bernardinho a respeito de a comparação entre os atletas do vôlei com os atletas de futebol, que há uma diferença, né? Ele fala assim, olha, a única coisa que eu vejo muito maior de diferença é que o atleta de vôlei, muitas vezes, ele teve uma sequência de educação formal ou informal em casa, onde a disciplina era algo muito importante, né? Então, assim, primeiro, continue sendo pai, continue sendo mãe. Não misture os papéis, especialmente os pais de atletas de futebol, que querem ser o treinador, querem ser o árbitro, querem ser a imprensa fazendo crítica. Quer dizer assim, quando se mistura os papéis, não funciona. E aí, dentro do papel do pai de um atleta, é trabalhar alguns valores. Disciplina, é a coragem para ele enfrentar, é resultado para pais, é aprendizagem. Se funcionou, se não funcionou, se atendeu a expectativa, se não atendeu a expectativa, o que eu aprendo e que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, assim, é realmente continuar exercitando o papel de pais, usando os principais valores na formação e na educação desse ser humano, antes de ser desse atleta profissional. É que não é fácil, porque às vezes alguns pais, o pior problema que o pai pode cometer, além de confundir o papel, né, é jogar uma expectativa de que a vida financeira da família vai ser resolvida com aquele atleta. Muitos atletas devem ter se perderam aí ao longo do caminho, porque essa expectativa foi peso demais nas costas de um atleta jovem, e eles acabam, ao invés de jogar se divertindo, vão jogar sempre para o pai e para a mãe. Isso não funciona. Espero que a gente tenha dado uma luz aí nesse tema para Marisa. E até ali a Dani Mello. Peraí um pouquinho só. Ainda para Marisa, que vai servir para as pessoas que estão nos acompanhando, eu indico um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz.
O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que foi escrito pelo professor Shaw Achor, que é o Shaw Achor, ele é o professor de Harvard, do curso de Felicidade da Psicologia Positiva de Harvard, um dos cursos mais badalados de Harvard. Só para vocês terem noção, a primeira turma tinha praticamente 1.000 alunos inscritos. Exatamente, essa aí. E ele tem uma versão audiobook gratuita, que a gente pode escutar isso. Então, assim, pais de atletas precisam também se formar em como ajudar. E esse livro, ele conta muito sobre isso que eu estou tentando passar para a Marisa, né? Então, vale super a pena e dá para baixar ou escutar pelo YouTube a versão audiobook, né? Que ela é lida e é gratuita. Eu vou, depois, quando encerrar a nossa live, depois eu deixo também, coloco a capa do livro, a explicação no Stories para a galera ter onde encontrar. E o livro tá, pesquisei rapidinho quando tu falou, o livro é menos de R$30. Tá aqui hoje numa loja. Maravilhoso. Então, eu gosto da audiobook porque eu gosto, por exemplo, vou passear com o meu cachorro. Sim. Vou fazer a esteira. Vou dar uma relaxada. Então, assim, eu gosto de aproveitar, fazer dobradinhas. Eu digo 2x1, né? 3x1, que é ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma atividade, eu estou alimentando o meu cérebro com pesquisas, com informações. Então, assim, é um recurso que quando a gente está com um livro físico, que eu gosto muito de anotar, tempo, entendeu? E para a Marisa também, para quem está nos assistindo, vale a pena entrar no site do Barcelona, que tem um projeto dentro do Barcelona, dirigido a 5 modalidades, chamado Projeto La Masia, L-A-M-A-S-I-A, 360 graus. Conta como a inteligência emocional está sendo desenvolvida dentro do Barcelona, com as 5 modalidades. E se a Marisa e as outras pessoas que estão nos assistindo tiverem interesse em conhecer um pouco melhor, eu escrevi um artigo no meu LinkedIn que diz assim, ó, também está no meu site. Google e Barcelona, qual a lógica do sucesso? Os dois trabalham a inteligência emocional e cada um com a sua metodologia. Né? O Barcelona com um conjunto de práticas que são essas que eu estou tentando passar aqui, e o Google mais voltado para que é a técnica central que eles desenvolvem. Tá? E aí, vamos para a próxima questão que eu acabei segurando um pouco. O Melo Lindolfo é treinador do Sub-15, do Fluminense. Ele fez uma live comigo uns dias atrás. Ele pergunta, ele dá boa noite e pergunta, por que é mais comum citarmos atletas de outro esporte como referência de valores a serem seguidos do que no futebol? Hoje eu acompanhei bastante, venho acompanhando há dias já as suas postagens, e hoje tu fez bastante postagem do nosso ídolo Ayrton Senna, né, que amanhã infelizmente, dia da morte dele, né? Então, ele fez essa pergunta, essa relação, porque no futebol não tem tanto essas referências, né? Eu vi muito Michael Jordan, falaste muito bem do Bernardinho agora, que é um cara excepcional nesse sentido também, Ayrton Senna, então ele em cima disso a pergunta dele. Tu teria alguma resposta para isso? Não, por exemplo, quando eu falo do Barcelona, eu estou dando hoje o clube que melhor trabalha o emocional, com uma estrutura, uma metodologia top, com base da fundamentação e das práticas das melhores referências, é o Barcelona. Entendeu? Então, assim, para cada situação, a gente dá um exemplo. Quando a gente dá um exemplo usando o atleta individualmente, fica mais fácil. Mas, por exemplo, hoje, quem é que mais trabalha o aspecto psicológico? Tirando o Barcelona, muito poucos. Muito poucos. Eu fico muito chateada, coração muito apertado. É um vexame, porque o futebol não avançou, mundialmente falando, dentro dessa coisa de trabalhar a parte psicológica, sabendo que a parte psicológica é tão importante. Não se dá bola. Por quê? Porque tem sempre uma pessoa dentro do clube que vai fazer o trabalho psicológico. Isso, um massagista, um médico. Quer dizer,
Antigamente, uma conversa, um diálogo, muitas vezes fazia, às vezes, né, do trabalho psicológico. Hoje não dá mais. Porque a metodologia hoje do treinamento mental, ela avançou muito nessas últimas décadas, especialmente na última década. Então, assim, se o clube não usa, como é que eu posso usar uma referência? Eu tenho um atleta, por exemplo, que é o Felipe Coutinho. O Felipe, ele faz um trabalho comigo, ou fez, né? Porque a gente tem um programa começo, meio e fim, que ele me contratou por fora do clube que ele está de origem. Né? Desde lá do Liverpool, aí depois quando ele foi para o Barcelona, depois quando ele... Então, assim, os atletas... E quais são as modalidades que estão voando no treinamento mental? Eu vou dizer assim, sem dúvida, é o tênis. Pega lá, todos os atletas de tênis, seja da categoria feminina ou masculina, Wimbledon, os grandes slams, né? Você pega depois que eles ganharam e vejam quais são as manchetes que eles falam. Do treinamento mental, o diferencial competitivo. O Federer, o Nadal, as meninas do tênis. Assim, eu gostaria muito de poder usar mais exemplos do futebol. Mas, infelizmente, o maior exemplo que eu tenho hoje para dar como referência, vai lá atrás do La Masia 360 do Barcelona, que lá você vai acompanhar um trabalho top. E aí, não tem para ninguém. Não conheço outro clube que faça algo parecido. Né? Isso serve de um alerta, de um aviso. Né? O quanto que o clube está investindo. Investir significa não achar que é importante. É quantas horas se dedica a esse treinamento com um profissional qualificado. Porque hoje tem profissional para tudo. Né? Tem padre, tem os pastores. Não que eu não ache importante, porque são valores e são crenças muito importantes. Mas cada um no seu quadrado. Sim. Cada um no seu quadrado, dando a sua parcela de um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Até falaste de atleta, né? Falou do tênis. Tem uma pergunta de um árbitro de futebol aqui. Ele é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, é o Bruno Leite. Ele pergunta como lidar com a frustração que o atleta deu o máximo e mesmo não sendo sua culpa, não alcançou o objetivo, né? Como lidar, pois perguntamos o que deu errado, né? Então ele pergunta assim, a gente sabe algumas coisas para falar, mas nada como uma Suzy para nos dar essa dica, né? É o Bruno dando uma pergunta super importante, só que eu vou dar uma ajustadinha. Tá eu bom. Vou dar uma ajustadinha para a função de árbitro. Não fácil. Eu ia te perguntar isso. Se depois de tu responder, eu ia te perguntar isso. Como tu falou do Felipe Coutinho, e vou dar um parênteses. Na minha opinião, é um dos caras injustiçados hoje em dia do futebol. Assim, que, para mim, ele joga demais. E ele acaba não tendo o espaço que ele merecia ter nos clubes que ele acabou indo, né? Mas o árbitro, tu já trabalhaste com algum árbitro? Assim, a pergunta, depois que eu ia fazer, tu já teve algum árbitro que te contratou como o Felipe te contratou? Acredite se quiser, Rômulo. Eu nunca fui contratada por um árbitro para fazer um coach, para fazer um treinamento mental, porque tem aquela ideia de que é para atleta. Viu a pergunta do Bruno? Bruno, não é só para atleta, Bruno. E ó, Bruno, tá aí, ó, Bruno. Depois eu já faço o meio campo ali com o Bruno. E quer que eu te diga? Você pode ter um diferencial competitivo vantajoso a investir no seu emocional. Mas vamos à sua questão, que é assim, ó. Frustração. O que é a frustração? É o contrário da satisfação. Quando você cria uma expectativa, quando você coloca um objetivo, e esse objetivo e essa expectativa ela é correspondida, você tem a satisfação. É muito fácil a gente curtir um momento de satisfação. Só que eu tenho que aprender o outro lado. Quando o objetivo e a expectativa não foi correspondida, frustração é eu esperar e não conseguir. Eu posso fazer desse movimento algo que é um trampolim para eu aprender aonde eu posso ajustar. Isso aconteceu também com o Bernardinho, quando ele perdeu a Olimpíada, e perguntaram para ele, o que você faz agora? Eu volto para a quadra, faço uma análise do que funcionou, do que não funcionou, e vou ajustar o que não funcionou. Então, na realidade, para nós, ou para qualquer pessoa que trabalha para sua função de árbitro, o resultado, ele não depende só da pessoa. Mas o desempenho, a pessoa tem controle sobre ele. Então, a primeira coisa é, nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo.
Então, a gente entra no processo de aprendizado, porque a gente não tem controle quando a gente está competindo. Tem uma outra pessoa, uma outra equipe, né? Uma outra situação do lado de lá. No caso, já estou falando mais do atleta que ele perguntou. E assim eu fiz uma corrida de São Silvestre. Eu não corria nem 100 metros, porque eu era da natação. Para esquentar, eu não queria nunca correr. E eu fui uma das últimas pessoas que chegou numa São Silvestre, no finalzão lá da turma. Eu chorei tanto de alegria, por quê? Porque na minha referência, para o que eu corria, correr uma São Silvestre, ganhar uma medalha, por ter competido, é o máximo do máximo do máximo. Por quê? Porque eu tenho noção que a minha expectativa não era chegar em primeiro lugar, nem estar lá no pelotão da frente. Era cumprir com aquele trabalho que eu me preparei para concluir uma São Silvestre dentro do prazo de 2 horas, que me daria o direito a receber uma medalha para eu guardar de recordação como alguém que competiu dentro daquele prazo. Então, assim, a gente tem que ter muito dentro da questão da frustração, assim, noção da realidade, adequar a nossa expectativa, até no livro Um Jeito Harvard de Ser Feliz. Para quem vai para Harvard, os pais muitas vezes têm uma expectativa altíssima. E se a pessoa assumir isso, fica muito pesado, fica muito assim, eu tenho o quê? Aí não joga. Aí não faz a coisa acontecer. Porque como é que a gente faz a coisa acontecer? Ludicamente falando, se divertindo, com prazer, com alegria. Tudo isso vai ajudar a gente a ter um foco de atenção e uma estabilidade muito melhor para que o desempenho aumente e os resultados aumente também de possibilidade de acontecer. Tenho mais uma pergunta aqui, Suzy, do Rodrigo Tornin. Ele fez hoje à tarde. Ele pergunta assim. Ele primeiro faz um relato. Um dos obstáculos dos atletas não usufruir da psicologia no clube, da psicóloga no clube, é o receio que sejam levados problemas expostos à comissão técnica. Como você faz para convencer o atleta de que tudo que for trabalhado na sessão não será repassado adiante, sobretudo adquirir essa confiança? Contrato, a gente vai combinar. Vamos combinar, né? O que você me autoriza a passar? O que você não me autoriza? E eu combino primeiro com o técnico e com a comissão técnica. Né? Então, eu lembro uma coisa que aconteceu. Isso hoje eu posso conversar com vocês, porque as pessoas já sabem. Isso foi noticiado muitas vezes. Eu estava na Copa América, 99, e o Leonardo... No qual conquistamos, né? Invictos. Cheio de problema para resolver extra-campo. Cheio. Né? E o Leonardo, ele começou um trabalho comigo e tinha como projeto de vida, né, sair do futebol. E nós ficamos 3 meses trabalhando e ele pediu para não passar nenhuma informação para a comissão técnica. E nós ficamos 3 meses trabalhando a coisa da transição de carreira, né? E ele chegou um determinado dia, eu gostaria muito que ele estivesse assistindo essa live para ele lembrar disso. Ele me chamou, Suzy, eu decidi. Vamos mandar para ele depois stories avisando. Eu decidi, faz muitos anos, né? Eu acho que ele vai lembrar com muito... Hoje ele está no Milan. Com muitas aprendizagens, porque não foi fácil. Ao mesmo tempo, estava do lado de lá, eu era do São Paulo também, o Raí também fazendo essa transição, né? Mas eu trabalhei mais esses aspectos com o próprio Leonardo. E num determinado dia, ainda na concentração da Copa América, o Leonardo falou, eu decidi, eu tomei a decisão. Aí eu falei, nem me fala, não me fala qual é a decisão. Vou chamar o Vanderlei. A gente tinha acabado de jantar, eu estava no final da janta. Aí, depois do jantar, eu chamei o Vanderlei, eles conversaram. Depois eles me chamaram. Aí ele falou que ele estava saindo, né, do futebol para cuidar do gol de letra, fazer uma carreira dentro do futebol, mas com outro tipo de contribuição. E depois a gente trabalhou como estrategicamente isso iria ser passado para a mídia. Aí foi ali acertado no dia seguinte, às 10 horas da manhã, uma coletiva, e ele argumentou em função dessa decisão. E ele está aí fazendo história, ele está aí como um homem de referência, está aí continuando a dar contribuições valiosas para o futebol e também para a formação de atletas, para a parte mais de educação, com o gol de letra, né? Exatamente. Até falei dele e ele acabou aparecendo na live fazendo outra pergunta. O
o Rodrigo Tornin, ali, o Digão Tornin, como você trabalha mentalmente o atleta da base para que ele não sinta a pressão da torcida, sobretudo a uma vaia. Né? Então, que muitas vezes a torcida, aí vamos lá na Marisa, que a gente conversou antes, é os pais que estão assistindo, né? Exatamente. 99% dos jogos, a maioria é pai, tio, primo, irmão, né? É família. Então, essa pergunta é bem linka com o que a Marisa perguntou atrás, né? Uma coisa que é como se fosse o A, E, I, O, U, a base que a gente passa, assim, ó. Primeira coisa é a gente ter claro, noção de que o que eu controlo, o que eu não controlo. A torcida eu não controlo, o clima eu não controlo, a imprensa eu não controlo, erros passados já passaram, eu não controlo porque eu não consigo voltar o filme e reeditar. Eu olho para o passado e tiro aprendizagens para corrigir e não cometer os mesmos erros no futuro. A primeira coisa é: você tem controle sobre a torcida? Então larga a pé. O que você tem controle? Errou? Levanta. O Bernardinho fala uma coisa importante também, que é assim, ó. Quando você está numa situação muito difícil, perdendo, volta para o feijãozinho com arroz, aquilo que você sabe fazer direitinho, bem feitinho, e vai reconstruindo até você ganhar confiança. Porque a tendência é ficar desfocando a atenção, né? A imprensa, a torcida. Quer dizer, se você desfocar a atenção, você vai errar mais ainda. Você não sai daquela ciclo vicioso e que é uma espiral que leva para baixo. Não, errei, vamos para frente, para o próximo. Quer dizer, assim, na realidade, ter muito claro. E o que eu controlo é o que eu penso, é o que eu sinto, porque dependendo do que eu estou pensando, eu vou sentir alegria ou tristeza. É o que eu faço. Então, eu tenho que botar toda a minha energia, o foco da atenção, concentrar na ação, no que eu estou fazendo. Porque é ali que eu mudo a situação. E ali eu tenho controle e humildade de aprendiz. Saber que ali você está fazendo o melhor que você pode, independente do resultado. E quando eu saio de campo, eu saio com a cabeça erguida, porque eu sei que eu dei tudo que estava ao meu alcance. E sei também que no próximo jogo eu posso ser um atleta melhor, porque eu vou ter aprendizagens para, de alguma forma, me colocar num patamar melhor. Certeza. Ó, um depoimento na live, o Júlio Santos, ele é ex-zagueiro do São Paulo, PSG, hoje trabalha aqui no Rio Grande do Sul com o futebol. Ele relata, ó, tive o prazer de jogar ao lado do Leonardo quando voltou da Europa. Num certo jogo dei um carrinho e ele me ensinou que zagueiro não joga no chão, e sim sempre em pé. Levei para a vida o conselho. Que então, legal, hein? Muito bom. Imagina o que eu aprendi com esses atletas todos aí ao longo da minha carreira, porque a gente aprende muito com essa turma, sim, sabe? Eu lembro que tem o Alex Mineiro. Ele falou assim para mim, eu estava numa situação difícil quando a gente estava no Atlético Paranaense, e ele falou assim, a vida da gente é como uma roda, um pneu de um carro. Tem horas que a gente está por cima, tem horas que a gente está por baixo, mas o importante é não parar de rodar. E por quê? Porque assim que a gente vai chegar no nosso objetivo e sabendo que às vezes a gente está por cima e não vai durar, às vezes a gente está por baixo também não vai durar, e assim a gente vai construindo uma jornada, né? Um caminho que nos aproxima daqueles nossos sonhos, dos nossos objetivos e das nossas visões de futuro, né? Exatamente. Outra pergunta. O Luiz, pergunta como trabalhar o psicológico de um goleiro, tanto de base quanto profissional mesmo, porque às vezes a gente pensa que a base ele está iniciando, mas muitas vezes lá no profissional ele às vezes tem mais problema do que quando está na base, né? Então, resumindo para goleiro mesmo, eu fiz até uma com o Edson no final de semana, que é goleiro do Avaí, né? E aí, então ele pergunta quando trabalhar o psicológico de um goleiro quando leva um frango, né? Como é que ele chama? É o Júlio, né? É o Luiz. O Luiz. Luiz, assim, ó. Antes de ser goleiro, ele é uma pessoa. Então, ele tem que aprender como uma pessoa funciona, né? Que tipo de pensamento ajuda ele a ter autoconfiança? Que tipo de pensamento pode tirar a autoconfiança dele? As emoções que ajudam, por exemplo, ele reconhecer que ele tem recursos internos como o entusiasmo, ele está feliz, ele está muito agradecido por tudo que ele já conquistou.